Gênesis 17 e Mateus 6. Glória a Deus. Quero saudar os visitantes, quem está pela primeira vez. Hoje tenho o privilégio de saudar o meu pai aqui. Glória a Deus. Deus é fiel nas suas promessas. Glorifico a Deus pela vida da Gi, que fez que essa promessa acontecesse. Porque eu sei que ela chegando, vamos. Glória a Deus, glória a Deus. Mais alguém que está pela primeira vez hoje? Mais alguém? Glória a Deus. Gênesis 17, Mateus 6. Viemos sexta-feira, não estávamos aqui, estávamos lá no programa Fundamento de Galpão, lá em Caxias do Sul. Nosso amado irmão Valéria nos recebeu muito bem lá. Fomos com a equipe. Levar esses louvores que você tem escutado aqui, levamos lá e apresentamos 4 louvores na rádio. E foi sobrenatural porque é um cumprimento de uma promessa que Deus nos deu. Há 4 anos atrás, quando Deus disse que Ele nos daria as letras dos louvores que fossem ministrados durante os cultos, parecia distante, e hoje já temos louvores para mais de um culto. São mais de 20 louvores que Ele nos deu as letras, e eu glorifico a Ele por isso, e Ele tem sido fiel em todas as suas promessas, todas elas. Todos acharam Gênesis 17? O tema hoje é um Deus que faz o improvável acontecer. Está escrito assim: quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostrou-se com o rosto em terra e Deus lhe disse: de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Agora vai em Mateus capítulo 6. Mateus 6, versículo 5, diz assim: e quando vocês orarem, não sejam como os fariseus ou hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estais nos céus. Até aqui. Pode te assentar? Espírito Santo, amado fiel, me coloco nas tuas mãos sem reservas, reconhecendo mais uma vez que eu não sou nada nem ninguém, mas que sou totalmente dependente de Ti. E eu te peço nessa noite, mais uma vez, que eu não apenas diminua, mas que eu literalmente desapareça para que a Tua glória venha em nome de Jesus. Quando eu vejo em Gênesis 17, Deus dá uma promessa a Abraão. Essa promessa que Deus faz a Abraão, ela mexe comigo, por ser uma das palavras que Deus falou quando me chamou para deixar tudo e seguir o chamado dele. E quando Deus fala para Abraão, um homem de 99 anos, que ele seria pai de nações, é uma promessa aos olhos humanos crível. Um homem de 99 anos, que não tem filhos, dizer que ele vai ser pai de nações, parece crível? É fácil acreditar nisso? Mas ele acreditou.
E quando de repente Deus fala para ele que o nome dele estava sendo mudado, o nome de Abrão significava pai de multidões. Aí Deus muda para Abraão, que significa pai de nações. O nome dele já era motivo de deboche. Como um homem que não tinha filhos poderia ser pai de multidões? Agora Deus fala para ele, não só de multidões, mas de nações. E eu vou gerar reis através de ti. Parecia impossível de se cumprir. Mas a maioria das promessas que Deus faz, aos olhos humanos, parecem incríveis demais. Acabei de falar. Volta na... Qual o tema da palavra? Um Deus de promessas. Bota Deus de promessas. Então assim, a maioria das promessas que Deus faz parece não terem sentido. Você falar para uma mulher estéril de 90 anos que ela vai ser mãe, Sara com 89 anos ouviu isso e riu dentro da sua tenda. Abraão tinha 99 e parecia impossível de crer. Mas Deus cumpriu a sua promessa. Quando nós entramos no Novo Testamento e vemos Jesus falando para Pedro, falando para André, falando para João, falando para Tiago, pescadores, que eles seriam pescadores de homens, de almas, ganhariam almas para o reino. Parecia impossível de acreditar. Aqueles homens eram pescadores desde o nascimento. Sua família vinha da área da pesca. E eles tinham acabado de passar uma noite inteira pescando e não tinham pescado nada. Naquilo que eles sabiam fazer, estavam fracassados. E Jesus fala, agora vocês vão fazer uma pesca maior. Aumenta a malha da rede. Só que nessa pesca vocês não voltarão mais com as redes vazias. Parecia impossível crer. Mas ele foi fiel nas suas promessas. Assim como com Abraão. Abraão, 1 ano depois que Deus fala para ele, e fala para Sara que eles teriam um filho, a criança está lá, nasce Isaque. O significado do nome Isaque é riso, alegria, porque Deus tinha cumprido a sua promessa. E quando a gente olha a promessa de Deus se cumprindo na vida de Abraão, passam-se como um filme diante de nós. Qual a promessa que Deus te fez que parece impossível de crer? O que Deus te ministrou ou falou que parece improvável de acontecer? Qual o tamanho da promessa que Deus fez na tua vida? E quão distante você está dela? Porque não importa quem você é, a capacidade que você tem, mas o que importa é aquele que te prometeu e a fidelidade dele para cumprir cada uma das suas promessas. Isso é o que importa. Se você for fiel a Deus, confiar nele, entregar o teu coração verdadeiramente a ele, e só a ele, ele fará coisas extraordinárias. É difícil você acreditar que um homem que até os 99 anos era estéril, agora ele se tornou pai de nações. É difícil você acreditar que uma mulher com 89 anos fosse capaz de gerar um filho, mas foi. Porque onde Deus liberou uma palavra, Ele colocou a mão para fazer a palavra se cumprir. E tudo que nós temos que entender é o princípio que estava regendo aquela palavra, um princípio de paternidade. Deus, Ele é um pai de promessas. Quando a gente olha a Bíblia, nós vamos entender que desde Gênesis, Deus, Ele se apresentou a Adão como pai. Ele se apresenta a Abraão como pai. Não um pai distante, mas um pai amigo e próximo. E agora, quando Jesus vem no Novo Testamento e ensina a oração, a primeira coisa que ele ensina é Pai Nosso. Ele está dizendo que Deus, ele não é exclusivamente dele. Ele está dizendo, eu sou o filho de Deus, mas ele não é apenas meu pai. Ele é Pai Nosso. E ele está falando alguns instantes antes que ele conhece tudo aquilo que nós vamos pedir, antes mesmo de que a gente peça. É como se você chegar diante
o filho chegar diante do pai com o sapato furado, antes que ele fale que precisa de um sapato, o pai já vai ver, sim ou não? Se ele chegar com febre, suando, tossindo, o pai vai ver que ele está enfermo. Se chegar com frio, sem um casaco, o pai vai ver que ele está com frio. Se nós que somos limitados e até desapercebidos notamos isso, imagina Deus. Então, quando nós chegamos com o nosso coração diante de Deus e apresentamos diante dele as nossas petições, ainda que a gente não abra a boca, só pelo fato de nós estarmos na presença dele, ele já sonda o nosso coração e conhece o que a gente precisa. Conhece tudo. Ele é aquele que sonda os nossos pensamentos e as nossas palavras. Então não importa o quão distante você esteja das promessas que Deus te fez, não importa o quão impossível pareça ou improvável pareça aquilo que Deus te prometeu, se foi Ele quem te prometeu, Ele é fiel para cumprir cada uma das suas promessas, cada uma delas. Temos visto isso aqui todos os dias. Famílias que chegam aqui destruídas, e quando você fala em restauração, as pessoas dizem, é impossível, não tem mais volta. E Deus vira a chave. E passou um tempo, estão unidos. Unidos. Vemos pessoas que estão mergulhadas, às vezes, na drogadição, perdidas, e que aos olhos humanos não tem mais jeito. Mas Deus vira a chave. E aquela história muda. Aquilo que era vergonha passa a ser um instrumento de honra e de orgulho. Aquilo que era instrumento de fracasso, muitas vezes de tristeza, de sofrimento, de angústia, agora vira um instrumento de alegria e de cura. Tudo que nós temos que fazer é crer nas promessas de Deus. Crer em cada uma delas. Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele promete, ele é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. E se nós começarmos a voltar e começarmos a pensar em tudo aquilo que parecia impossível na nossa vida e que já se concretizou, você vai ver que a promessa que Deus te fez não é tão difícil assim de ser cumprida. Não é. Há 4 anos atrás, quando nós estávamos na Recreio, na garagem, do chão laminado, como diz a Pâmela, o chão de lona, ou o piso flutuante, quando batia vento levantava, era piso flutuante. Parecia impossível aos olhos humanos que nós estivéssemos nesse prédio. Mas Deus fez. Parecia impossível que cada vez mais pessoas fossem alcançadas, mas Deus tem feito isso. E sabe que as promessas que Ele fez de que um dia nós estaremos na praia, porque não haverá na cidade prédio que vai conseguir manter a multidão de pessoas que virão adorar o nome dEle. Essa promessa para mim, ela está mais perto do que nunca. Mais perto do que nunca. Quando nós vemos que cada um dos detalhes que Ele tem nos prometido, Ele tem cumprido, isso renova a nossa fé para dizer para você, não olha para o diagnóstico do advogado, do médico, do homem, não olha. Olha para a promessa de Deus, porque Ele é fiel para cumprir cada uma delas. Cada uma. Quando Jesus ele vem para cumprir uma promessa que Deus havia feito. Deus havia dito que da semente da mulher nasceria um, que esmagaria a cabeça da serpente. Isso está em Gênesis. Quando Jesus veio, cumpriu a promessa que Deus tinha feito a Abraão, que seria ele pai de reis, pai de nações. Jesus, ele é o sacerdócio eterno, o reinado eterno, e ele é descendente de Abraão. Jesus, ele permanece com seu trono para toda a eternidade, e a descendência de Abraão segue reinando conforme Deus havia prometido. Talvez para você hoje, o que Deus prometeu pareça que já passou o tempo. Talvez Deus tenha te feito uma promessa para que você volte à faculdade, para que você volte a estudar. Talvez Deus tenha te feito uma promessa de que você abriria uma empresa e seria bem sucedido. E você tentou, mas desistiu no meio do caminho e parece que não tem mais como isso se concretizar.
Mas hoje Deus te trouxe aqui para te dizer que Ele é um Pai de promessas. E que se Ele te prometeu, volta a acreditar. Volta a te mover pela palavra, não por a circunstância. Te move pela palavra. E se você se mover pela palavra, as coisas vão começar a se encaminhar. Se você se mover pela palavra, as coisas vão começar a entrar nos trilhos. Quando Jesus chegou e olhava diante dos fariseus, os fariseus olhavam para ele procurando achar nele alguma acusação. E de repente Jesus começa a operar milagres, cura os enfermos, liberta os cativos, começa a pregar o evangelho aos pobres. E aí as pessoas começam a questionar e procurar alguma coisa para acusá-lo. Mas não havia nele condenação nenhuma. Aí quando ele vai ensinar as pessoas a orar, ele começa dizendo: Pai Nosso. E até aquele tempo as pessoas estavam acostumadas a ver Deus como Senhor. E até hoje é assim. Não é difícil você perguntar para alguém: você acredita em Deus? A maioria vai dizer: acredito. Você acredita realmente em Deus? Acredito. Deus existe? Existe. Você tem Deus como Senhor? Tenho. E como Pai? E como Pai? Aí é outros 500. Porque as pessoas têm facilidade de colocar Deus num lugar inacessível, onde seja difícil você se aproximar dele, ou onde para você se aproximar dele você tenha que fazer alguma coisa. Por isso, eu vou orar, vou buscar e vou me aproximar mais de Deus, eu vou fazer algo para Deus gostar de mim. O que eu tenho que fazer para Deus me aceitar? Não tem que fazer nada. Entenda algo, Deus, Ele te ama. João 3,16, e Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando Deus decidiu criar o mundo, quando Deus decidiu criar Adão e Eva, criar a terra, criar os animais e tudo que nela existe, Deus sabia que se criasse tudo isso, Ele teria que, por um instante, por um momento, abrir mão de Jesus ao seu lado. Que Jesus morreria na cruz, sem pecado nenhum, para que nós pecadores fôssemos remidos e fôssemos feitos filhos de Deus. Mas quando Jesus contemplou tudo isso da eternidade, Ele foi o primeiro a dizer: eis-me aqui. Então quando João 3,16 diz que Ele amou o mundo, Ele amou o mundo para cumprir a sua promessa de salvação. Ele amou o mundo sabendo que Adão e Eva criados e toda a humanidade que viria a partir dali daria dores a Ele. Quantos aqui são pais ou mães? Quando você estava prestes a ter um filho, você em algum momento parou para pensar que aquele filho lhe daria dor de cabeça? Contemplando aquilo dali, você vivia aquela alegria. Mas quando começaram as dores, de repente começou os desafios que a vinda de um filho traz, ou de repente você começou a contemplar outros filhos, você começou a ver que talvez você tivesse um ou outro problema. E o que fez você não voltar atrás? O quê? Porque a alegria gerada era maior do que o medo. A alegria gerada. A alegria de um filho, ele faz com que todos os medos e as dores sejam esquecidas. Então, por mais que um filho ele traga problemas, por mais que ele dê dor de cabeça, por mais que às vezes você tenha que corrigi-lo, ensiná-lo, puxar a orelha, mas quando vem aquele abraço, ou quando você vê um sorriso, ou quando você vê as coisas indo bem, tudo faz sentido. Parece que você se sente agraciado por Deus ter colocado tamanho tesouro nas tuas mãos, por participar de um projeto tão grande, que é a história de alguém. Agraciado.
Quando você vê aquela criança crescendo e um dia você está trocando fralda e no outro já está levando para o colégio. E passa muito rápido. E eu oro que Jesus venha antes de ter que fazer o casamento da minha filha. Antes de eu ter que ter um genro. Jesus vai voltar antes. Mas quando você vê como passa rápido as coisas, o tempo voa. E aí você começa a ver a alegria. Antigamente nós contemplávamos a alegria por álbum de fotografia. Quantos aqui tiveram um álbum de fotografia? Chegava ali e ia virando. Fulano, ó o ciclano, como está diferente. Você memorizava e guardava aquilo dali num instante. Hoje, você não precisa nem revelar o filme, está ali no celular. Está à tua disposição, é instantâneo. Aquela alegria parece eternizada a partir de um flash, a partir de um momento. Agora, diante da eternidade, pare para olhar com os olhos de Deus. Deus sabia que Jesus teria que dar a vida por amor a mim e a você. Mas Ele sabia que 3 dias depois Ele ressuscitaria. E Ele sabia que em breve Jesus estaria de volta a um lugar de glória. Agora, Ele abre mão momentaneamente, para que nós que estávamos apartados de Deus por causa dos nossos pecados, fôssemos chamados novamente de filhos de Deus. Jesus vem. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não haveria perdão de pecados. Jesus derrama o seu sangue puro, sem pecados, para que eu e você pudéssemos agora ser perdoados dos nossos pecados, se nós clamarmos pelo nome de Jesus. Aí todo aquele fardo que nós carregávamos, Mateus 11, 28 diz: vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabe aquela vida toda de sofrimento, de angústia, de medo, a vida toda de falta de perdão, a vida toda de feridas causadas pelas circunstâncias, e que muitas vezes nós não temos como liberar, e cada vez mais é um fardo. Quando a Bíblia diz: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, a sobrecarga é quando alguém está carregando algo além da sua capacidade. Se você pegar um veículo e colocar uma carga excessiva e der excesso de carga, e você andar sempre com excesso de carga, mas dia menos dia vai quebrar. Assim somos nós. O nosso corpo vai começar a manifestar sintomas de que nós estamos carregando um peso que não é nosso. Jesus veio e deu a vida para que nós pudéssemos liberar esse fardo, depositar diante dele esse fardo. Ele estava dizendo: você que carrega dores, tristezas, angústias, medos, você que acha que ninguém te ama, você que acha que ninguém está olhando para você, que ninguém te enxerga, que ninguém se preocupa com você, você que acha que você não tem valor, saiba que você tem valor. Foi pago um alto preço por você na cruz do Calvário. Aquele que era Deus abriu mão da sua glória e se fez homem, à semelhança da figura dos homens, e deu a vida por amor a mim e a você. Foi obediente até a morte, morte de cruz, para que eu e você fôssemos chamados agora filhos de Deus. O valor que nos define é como filhos de Deus. Você não é alguém que não tem valor. Você não é obra do acaso. Você não foi um acidente. Você não foi esquecido. Você é amado por Deus, é amado por Ele. Ele está de braços abertos para te acolher como filho. Não importa o quanto você tenha caminhado, não importa o quantos anos tenham passado da tua vida, não importa o quantos os sonhos dele pareçam distantes, de volta para Ele, e você vai ver que o amor de Deus sempre esteve lá, sempre esteve. O amor de Deus não mudou por você. Quando você peca, quando você erra, quando você comete um deslize, o amor de Deus não muda por você. Quem muda é você. Estava conversando essa semana com a Pâmela e dizia: quando Judas pecou, não foi Jesus que mudou. Quem mudou foi Judas. Jesus o chamou de amigo quando estava sendo traído. Jesus estava dizendo: eu não deixei de te amar.
Mas Judas não conseguiu lidar com a sua falsidade. Ele não se perdoou. Então não importa o fardo que você vem carregando. Chegou o tempo de você liberar esse fardo, porque Deus, Ele é um Pai de promessas. Você precisa liberar esse fardo para viver os planos de Deus. A Bíblia diz que Jesus veio para que você tenha vida e a tenha em abundância. Quantas vezes você está abrindo mão de um momento de alegria, de felicidade, de sorriso, porque você está tão sobrecarregado com dores do passado, que não consegue desfrutar, não consegue. Mas o Senhor te chamou a vencer essas dores. Abra mão das dores do passado, abra mão da ausência do passado e comece a desfrutar de um Deus presente, de um Deus que te ama, que não abre mão de você. Você é a obra-prima da criação. Todas as coisas Deus criou pelo poder da sua palavra. Ele disse: haja e houve. Ou em algumas traduções, ageu. Mas quando chegou na hora de nos criar, Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Você tem a digital de Deus em você. Ele pôs a mão no barro para nos formar. E como nós temos um barrinho teimoso. Quantas vezes Deus nos direciona a fazer algo e nós insistimos, lutamos contra aquilo. Chegou a hora. Libera todo o fardo, todo o peso, toda a sobrecarga e aceita Deus como Pai. Para de enxergar Ele apenas como um Senhor distante. Começa a enxergá-lo como um Pai presente. Começa a aceitá-lo. Deixar que Ele cuide de você. Comece a deixar que as tuas dores, não apenas do corpo, porque as dores do corpo você alivia algumas vezes tomando uma medicação, mas as dores da alma, que são aquelas que não têm cura, elas sejam curadas por Ele. Mas para isso você tem que acreditar no que é improvável. Como alguém que era estéril pode ser pai de nações? Porque foi pela palavra do Senhor. Foi pela palavra de Deus. É pela palavra liberada que as coisas acontecem. Quando Deus determina algo e forma algo a partir da sua palavra, Ele chama a existência o que ainda não existe. Ele vai olhar para aquele que está esquecido numa calçada e vai dizer: ei, eu tenho sonhos para você. E aí todo mundo olha e vê apenas alguém na calçada. O Senhor olha para aquela pessoa e vê coisas extraordinárias. Coisas extraordinárias. Quando você olha para alguém, às vezes está triste, abatido, só. Às vezes uma criança. Quantas vezes nós nos deparamos nas esquinas com crianças vendendo balas e às vezes pedindo uma moeda. Você passa por ali e vê uma criança. Deus, quando olha, não vê uma criança. Deus olha e vê uma promessa. Uma promessa. Um dia eu, você, cada um que esteve aqui foi uma criança. Mas Deus não nos enxergava como uma criança, nos enxergava como uma promessa. E se você visitasse a criança da sua infância, se você visitasse tudo aquilo que você viveu na sua infância, talvez você não esperasse passar pelas dores que passou. Mas eu tenho certeza que se você está aqui hoje, você tomou o melhor caminho. Você tomou o melhor caminho. Com erros e acertos, você tomou o melhor caminho. Então, quando Deus te enxergava na infância, Ele já enxergava essa promessa. E hoje você está vivendo o cumprimento de uma promessa que Ele já enxergava. Então, quando você olhar para os teus filhos, não veja como crianças comuns, vejam como promessas de Deus. Cada filho é uma promessa de Deus na tua vida. Eu vejo os meus filhos, e um dia Deus me ministrou que cada um deles era um tempo novo de Deus. Então, quando a Emily nasceu, estava num momento difícil, tinha perdido o chão, mas quando
eu peguei ela no colo. E dá medo. Você sente uma responsabilidade fora do comum. É algo tão pequeno, frágil. Você tem medo de se mexer e quebrar. E aí você fica, para pensar, e agora? Já não é mais você. Já não é mais você e outra pessoa. Agora tem um sonho ali. E aí a preocupação. E aí você vai vendo crescer. Vai vendo aprender. Puxa a orelha, corrige, ensina. E você vai vendo tomando escolhas. Aí quando veio o Joshua, eu lembro que foi no tempo que Deus havia me chamado ao ministério. Eu trabalhava na Unimed e abri mão da Unimed, porque Deus falou comigo e disse: eu quero o teu tempo. Parecia loucura. Uma semana depois que eu saí da Unimed, a Pâmela descobriu que estava grávida do Joshua. Agora, sem o salário, sem plano de saúde, mas com uma promessa. E foi se encaminhando. E eu lembro que quando chegou nos últimos dias de gestação da Pâmela, já estava bem avançada nas semanas e havia uma preocupação porque ela estava muito inchada. E de repente, o pessoal começou, vamos ver alguma coisa para fazer, de repente, particular, fazer alguma coisa por fora. E eu lembro que eu fui orar na praia e Deus me disse: tu entregou o teu filho para mim? Eu disse sim. Então quem vai cuidar de todas as coisas sou eu. E passaram 2 ou 3 dias e o Joshua nasceu. E foi um tempo precioso. Foi um susto, porque ele nasceu e foi para UTI. E eu lembro que os médicos, o diagnóstico deles é que ele nasceu dia 13 de dezembro, que ele ia até o final do ano pelo menos na UTI. E eu lembro de sair dali e ir para a casa de Deus adorar. E como um pai sai, deixa o hospital, seu filho na UTI, sua esposa no hospital, e a primeira coisa que procura fazer é ir buscar Deus. Para muitos era loucura. Mas quando eu chegava diante da presença de Deus, eu encontrava refrigério ali. E eu lembro que isso foi num domingo, na segunda-feira eu tinha que pregar na Vila da Quinta. E eu estava indo e eu disse: Deus, eu não tenho forças nem para mim, meu filho está no hospital. Como que eu vou falar do amor de Deus para outras pessoas? E eu lembro que o Espírito Santo falou comigo dentro do carro e falou: o teu filho é um príncipe. E quando um príncipe nasce, é dia de festa, não de tristeza. Cessou as lágrimas. E para que tu saibas que eu sou Deus na tua vida, essa semana eu tiro ele do hospital. E eu cheguei na segunda-feira e disse: Deus me disse que essa semana está tirando ele do hospital. Os médicos dizem que ele vai pelo menos mais 15, 20 dias. Deus me disse essa semana. Eu prefiro acreditar em Deus. Se alguém estivesse ali e não estivesse na fé, ia dizer: está louco. Na terça-feira, a Pâmela deu alta. Na quarta-feira, nós fomos ao hospital com as malas dele prontas. Quando entramos na porta da UTI, a moça olhou e falou: e essas malas? Nós viemos buscar o nosso filho. Não, só no final do ano. Só no final do ano. Ele tem que fazer uma análise com um cardiologista. E se o cardiologista vier, e ele não vem dia de semana, porque ele é de Pelotas, só vem final de semana, tem que fazer os exames que ele fez só hoje de manhã. Exame demora para vir o resultado, esquece. Amém? A gente está na fé. Saímos para almoçar, fomos almoçar na casa do meu pai. Quando nós voltamos, com as malas ainda, a moça disse assim: adivinha quem teve aqui? Faço ideia. O cardiologista teve aqui, está aí analisando o teu filho. Isso é glória a Deus, vamos levar. Não, não pode levar ainda. Vai demorar ainda. Ele está só avaliando. Não, nós estamos aqui com as malas. E eu saí, a Pâmela ficou para dar de mamar para ele.
E quando eu saí, deu 15 minutos, toco meu telefone, ela dizendo: estamos de alta. Ele é um pai de promessas, que parecem impossíveis, mas que Ele faz. Eu lembro que o primeiro culto desse ministério, a Pâmela estava grávida do Daviel e teve um grande sangramento. Fomos ao médico, o médico disse: estava grávida, perdeu. Ela me olhou e eu disse: se nós estamos fazendo a vontade de Deus, não perdeu. Passaram-se uns dias e de repente começou a mexer. Ainda tinha vida. E aí fomos no médico, o médico disse: não, mas isso é normal, o teu corpo tá. Ele não se acostumou, mas perdeu, estava fechado o útero, não tem como. Fizemos outro exame de sangue, deu ali, ele disse: não, ainda não saiu os hormônios do corpo. Passou mais uns dias, conseguimos dinheiro, fizemos ultrassom e lá estava o Daviel. Lá estava ele. Daviel significa o amado de Deus. E Deus disse que a partir dali nós passaríamos a desfrutar de um tempo do amor de Deus na nossa vida. Quando, alguns anos atrás, eu postei o vídeo esses dias do primeiro batismo desse ministério, lá na capilha. Fizemos o batismo e o Joshua saiu com dores. Ai, 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 ai. E viemos correndo da capilha para cá. Chegamos no posto de saúde e chamaram uma ambulância de urgência. E quando chegamos na Santa Casa, a médica nos atendeu, a doutora Clarice, e disse: o teu filho pode entrar em óbito a qualquer momento. O coração se apertou. E eu lembro que não tinha vaga na UTI, ele precisava de vaga na UTI porque ele estava parando de respirar. Descobrimos ali que ele vinha alguns dias com uma pneumonia bacteriana silenciosa. Não dava febre, não dava tosse, não dava nada, mas estava comendo o pulmão dele. No batismo na capilha, um balanço bateu no peito dele e deu um derrame pleural. Se não fosse o derrame pleural, não ia descobrir a pneumonia. Todas as coisas cooperam. Aí de repente, não tinha vaga. Eu estou ali parado e o enfermeiro que havia trabalhado comigo pega e fala: Anderson, é teu filho? Eu digo sim. Ele disse: eu vou dar um jeito. Consegue uma vaga na UTI. E nós vamos à UTI. Quando chegamos na UTI, o médico diz: o caso dele não é grave, é gravíssimo. A qualquer instante ele pode entrar em óbito. E aí a Pâmela olha para mim, e ela estava grávida do Daviel ainda. E eu, paralisado, e ela disse: tu não pode duvidar. Eu disse: vai embora, então eu vou ficar com ele. E eu lembro que eu orei e disse: Espírito Santo, tu és o padrinho dele. Eu te entreguei ele com 3 meses de gravidez para que tu fosse o padrinho dele e cuidasse dele. Ele está nas tuas mãos. E eu lembro que ele me fez uma promessa e ele disse: não te preocupa, porque um dia tu vai ver ele fluir 10 vezes mais do que tu. E eu disse: estou tranquilo. E ali, aquela madrugada, fizeram um dreno nele e ele começou a reagir. E no outro dia, quando o pessoal chegou pela manhã, se assustou, porque ele já estava melhor. Mas o médico seguia dizendo: a qualquer momento ele pode entrar em óbito. Nós chamávamos o médico de Lady Murphy. Ele dizia: se uma coisa pode dar errado, vai dar errado. E nós dizíamos: não, vai dar certo. E Deus começou a mudar a história. Quando lançaram um prazo para ele de 40 dias de UTI, ele saiu em 5 da UTI. E aí terminou o tratamento com um antibiótico intravenoso. Fez mais uma semana e pouco e deu alta para casa. Era improvável. E hoje está aí, belo e faceiro, louvando a Deus. Parecia incrível desistir. Parecia difícil seguir em frente. Mas nós tínhamos uma palavra de Deus. E ela nos moveu para seguir em frente. E essa palavra tem nos movido até hoje. Vai ter circunstâncias na tua vida que vão querer fazer você parar. Vai ter coisas que vão acontecer
que vão querer fazer você desistir. Vai ter circunstâncias que você não vai ter mais de onde tirar forças. E que tudo que você vai querer é ficar sozinho e chorar. Mas é nesse momento que você tem que entender que Deus segue sendo um pai de promessas. E que Ele segue estando no controle. Ele segue no controle. Ainda que doa, Ele segue no controle. Ainda que machuque, Ele segue no controle. E tudo está cooperando para que você busque Ele, entenda que Ele segue no controle. Tem coisas que parecem não ter explicação, mas nem por isso fogem do controle de Deus. Nessa noite, pega tudo aquilo que até hoje você não entendeu. Todas as dores, angústias, falta de perdão, raízes de amargura. E quando nós estivermos orando, apresenta a Ele. Você não precisa falar nada, só diz assim: Senhor, Tu sabes o que eu sinto. Fecha os teus olhos e mergulha. E Ele é Pai. Ele vai sondar o teu coração e Ele vai entender o que você sente. Pode ter passado 10, 20, 30, 100 anos. Ele sabe. Bota para fora. A melhor forma de curar uma ferida é destampando ela. Por muito tempo a medicina acreditou que você, para ser curado, precisava cobrir a ferida. Até que estudos provaram que a melhor forma de cura é expor. Que o processo natural acontece e traz cura. Você precisa parar de guardar as feridas. Exponha. Bote para fora. E permita que o Pai de promessas te cure. Deus, Ele é um Pai de promessas, mas Ele é um Pai que te cura, é um Pai que te guarda, que te fortalece, que te ensina, que te ajuda, que te sustenta e que te ama. Então nessa noite, eu te convido a te colocar de pé, a fechar os teus olhos. A palavra em hebraico para pai é a palavra Abba. Um pai, ele tem algumas missões que Deus dá para a figura paterna: proteção. Um pai, ele deve proteger o seu filho, está pronto a cuidá-lo. Um pai deve suprir o seu filho. É o pai que deve trazer o pão, colocar na mesa, para que seu filho cresça. E um pai deve dar direção ao seu filho. É o pai que tem que enxergar além daquilo que o filho enxerga. Quer ver quando eu tomei um compromisso maior com Deus e comecei a buscá-lo. A pergunta que meu pai fazia era: quando vai virar pastor? Quando? O pai enxerga além. Aquilo que você ainda não viu, o pai enxerga. Então quando você estiver orando agora, feche os teus olhos. Esqueça quem está à direita, quem está à esquerda. Coloque para fora toda a dor que você sentiu ao longo da tua vida. Tira esse fardo pesado hoje. Entrega, porque você tem um pai que te ama e que quer curar essa ferida, esse vazio que você tem aí dentro. Ele quer preencher hoje. Ele quer curar hoje. Por muito tempo você precisou e não tinha para onde correr. Agora você tem um pai. Deus é o teu pai que te ama. Deus é o teu pai que te ama. Você não é órfão, você tem um pai que te ama. Ele está de braços abertos nessa noite dizendo: vem. Ele está de braços abertos dizendo: entrega as tuas feridas para mim. Entrega as tuas dores e os teus medos para mim. Entrega toda a tua ansiedade, todo o teu medo. Entrega para mim. Ele quer te curar essa noite, quer curar o teu corpo, quer curar a tua alma essa noite. Entrega para Ele. Enquanto você escuta esse louvor fala sobre o Abba, o nosso Pai do céu. A palavra Abba significa pai, mas mais do que isso, significa paizinho. Um pai de intimidade. Esse louvor fala que Ele chegou
E Ele chega sobre a tua vida hoje. Ele chega. Feche seus olhos enquanto esse louvor é ministrado. Vá falando para Ele tudo que te causa dor. Tudo que te causa dor, bota para fora. E quando nós orarmos, o Espírito Santo, que é o pastor desse lugar, Ele vai visitar o teu coração e te dar uma paz e uma cura que você nunca sentiu. Você pensava que sabia o que era amor até hoje. Você vai descobrir o amor de Deus hoje. Você pensava que sabia o que era paz. Hoje você vai descobrir uma paz que você não conhecia. Uma alegria que você não desfrutava. Feche seus olhos. Só confia. Feche seus olhos.
mais órfão, Ele te adotou, te encontrou, te amou. Deixa o Abba entrar agora no teu coração. Pessoas que chegaram aqui com dores, mas as dores eram na alma. Haviam tristezas e angústias que elas não conseguiam abrir mão. O Senhor está tocando no teu coração hoje. Está arrancando toda a dor e todo o sofrimento que havia. Todo o sofrimento que te apartava do amor de Deus. Todo o sofrimento que fazia você não sentir o amor de Deus está sendo arrancado hoje. Arrancado hoje. O Senhor está te dizendo: eu te visito com o meu amor. Eu te visito com o meu amor. Eu te visito com o meu amor. Sinto o amor de Deus agora. Sinto o amor de Deus agora. Sinto o amor de Deus que cura feridas. Sinto o amor de Deus que cura as dores. Sinto o amor de Deus que cura. Que cura. Que cura. Que cura. Que cura. Toca, Espírito Santo, agora. Toca, Espírito Santo, manifesta o teu amor. Manifesta o teu amor. Manifesta o teu amor nessa noite. Cura as dores. Cura as dores. Dores da alma. Dores de angústia, sofrimento, medo, traumas. Cura agora. Cura agora. Cura agora. Cura agora. Cura agora. O Senhor está tirando todas as feridas. Todas as feridas. Qualquer dia, qualquer hora, em qualquer lugar, no Éden Cameiava, no monte Cameiava, na tenda Cameiava, na cruz eu Cameiava, ouvi tua voz chamando o filho, tem um clamor, Abba, clamor de filho, Abba, clamor meu pai, meu Abba, Abba. Sinta o amor de Deus. Sinta o amor desse Pai que te ama. Sinta, sinta, sinta o abraço dele. Sinta o abraço dele. Sinta o abraço dele. Sinta o abraço dele. Seu amor me adotou. Sinta. Abba, meu amor maior. Abba, meu amor maior. Abba, meu amor maior. Órfão não sou mais. Os traumas ficam para trás. Abba, meu amor Traumas ficam para trás. Abba, Tristeza meu fica pra amor trás. maior. Abba, meu amor Receba alegria. Receba paz. Receba consolo. encontrou. Receba consolo nessa noite. Meu Abba me encontrou. Oh, Abba. Há 3 pessoas que chegaram aqui e que têm vivido tempos tão difíceis de angústia, que a verdade é que por algumas vezes, e não uma, mas algumas, já pensaram até em tirar a sua vida. E Deus está te falando nessa noite: não desiste, porque eu não desisti. Não desiste. Não desiste. Não desiste. O fardo que colocaram nos teus ombros não é teu. Deposita esse fardo agora. Deposita esse fardo agora. Deposita esse fardo agora. O Senhor está te curando agora de toda depressão. Toda depressão. Toda depressão. Toda depressão. Toda depressão. O Senhor está botando para fora agora. Não abra os olhos.
O Senhor está botando para fora toda depressão, toda angústia. Toda ferida, quando é aberta, às vezes bota para fora algo que você se assusta, mas aquilo é para curar. É para curar. Deus está botando toda a doença para fora agora. Toda a doença da alma está vindo para fora. Toda a doença da alma está vindo para fora. Deus está curando. Ele diz: não desiste. Eu não desisti, tu não vai desistir. Ele não desistiu de ti. Abre mão daqueles remédios. Abre mão. O Senhor quer te curar. 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 Ele está limpando agora. Está limpando agora. Está limpando agora. Está limpando agora. Está arrancando toda a dor. Toda a dor. Toda a dor. Toda a dor. Toda a depressão. Todo o desejo de morte. O Senhor está arrancando agora. Ele é um Pai de vida e não de morte. De vida e não de morte. Ele está tirando as dores agora. 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 Você sofria e achava que ninguém estava vendo. Ele estava vendo. Ele estava vendo. E Ele está te dizendo essa noite: ei, você tem um Pai que se importa. Você tem um Pai que se importa. Ele se importa contigo. Ele se importa contigo. E as dores estão ficando para trás. Você está agora sendo livre de toda a cadeia de depressão. Toda a cadeia de depressão. Todo o pensamento que o inimigo colocou na tua mente, que você não tinha valor, o Senhor está arrancando agora. Está arrancando agora. Está arrancando agora. E Ele está te visitando com o amor dEle. 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 O amor vence o medo. 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 O perfeito amor lança fora todo medo. Todo medo. Todo medo. Todo medo. Todo medo. Todo medo. Vai fora. 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 Jesus é o amor. Jesus é o amor. É Ele. É Ele. É pelo seu nome. O medo vai embora. Agora. Amor maior, órfão não sou mais, meu Abba me encontrou. Abba, meu amor maior, Abba, meu amor maior, Abba, meu amor maior, órfão não sou mais, meu Abba me encontrou. Meu Abba me encontrou. Você foi encontrado por Ele. Você foi encontrado por Ele. Sinta o seu amor. Sinta o seu amor. É como uma brisa suave que passa. Eu te amo, Espírito Santo. Meu pastor, meu maior amor, meu melhor amigo, eu te amo. Sinta o seu amor. Em qualquer dia, qualquer hora, em qualquer lugar, no Éden caminhava, no monte caminhava, na tenda caminhava, na cruz eu caminhava, ouvi tua voz chamando o filho, tem um clamor, Abba. Clamor de filho, Abba. Clamor, meu Pai, meu Abba. Abba. Oh, Abba. Abba. Seu amor me adotou. Aplauda o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom todo o tempo. O tempo todo Ele é bom. Ele está botando dores para fora. Aquele que estiver chorando, deixa chorar. Bota toda a angústia e toda a dor para fora. Toda a dor para fora.
Glória a Deus. Glória a Deus. O abraço de Deus, Ele cura, Ele consola, Ele vence dores. Você sabia que a palavra vencedor, ela deriva de alguém que tem a capacidade de vencer as dores? Às vezes nós queremos nos tornar vencedores, mas às vezes nós não queremos passar por dores. Nós temos que aprender a vencê-las. Glória a Deus. Eu peço então que você pegue...